Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. A partir do verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, o ensinava, dizendo: Bem-aventurado, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Versículo 7. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos orar ao nosso Deus. Que bom que o Salmo 136 foi lido. Misericórdia de Deus dura para sempre. Por isso que a pregação expositiva, você não tem como fugir dos assuntos da Bíblia. Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso e querido Deus, nós queremos neste momento te agradecer pelas suas muitas misericórdias, Senhor, e por até aqui o Senhor ter nos conduzido. Pai, eu te peço por cada coração, por cada vida, por cada alma. Peço, Senhor, pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, Senhor, aqueles que estão viajando, aqueles que estão enfrentando as suas dificuldades, os seus problemas. Pai, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos dá, Senhor, um bom momento para ouvirmos da Tua palavra. Nos dá da Tua graça, Senhor, para falarmos dela. E que possamos aprender, Senhor, com os Teus ensinamentos, como o Senhor ensinou toda aquela multidão. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Falando sobre a natureza dos filhos do reino de Deus. E agora nós chegamos, meus irmãos, naquela parte da natureza da misericórdia. E como foi lido o Salmo 136, aonde os israelitas estão cantando, e eles estão... Porque Deus criou, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles falam da criação de Deus, eles falam do povo de Israel, eles falam de todas as coisas que Deus tem feito, e aí eles dizem, porque a misericórdia do Senhor, ou na sua tradução está a palavra benignidade, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí Jesus falando das coisas espirituais. Agora Jesus vai tratar, meus irmãos, sobre a misericórdia. Misericórdia, meus irmãos, não é algo que você sinta ou faça, mas é quem você é. Tem muitas pessoas que fazem muitas coisas achando que são misericordiosas, mas na verdade não são. Misericórdia é você. Lembre-se de que Deus está tratando com a natureza dos filhos do seu reino. E se Jesus está falando sobre misericórdia e dessa natureza, e Deus a cada dia, meus irmãos, Ele põe em confronto a nossa carne e o mundo com a natureza do Filho do Reino. Deus, Ele testa o coração dos denominados cristãos,
se eles realmente têm essa natureza do Filho do Reino de Deus, se eles realmente são participantes deste reino e pertencem e obedecem a este rei. É através da natureza do Filho do Reino de Deus que você vai identificar aquele que é e aquele que não é. Por isso Jesus olhou para aquela multidão toda, abriu a sua boca e começou a ensinar eles. Para eles aprenderem, meus irmãos, para toda aquela gente, aquele povo, aprender qual é a natureza de um filho deste reino, que se ele pertence, se ele obedece, se ele faz parte e crê nesse rei, segue este rei, que tem um reino celestial. Quando nós vamos falar de misericórdia, misericórdia não é algo que você cresce com ela. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na verdade, todos nós queremos misericórdia. Você não vai encontrar uma pessoa que não queira misericórdia. Você não vai encontrar uma alma que não peça misericórdia. Uma coisa é você querer misericórdia, uma coisa é você pedir misericórdia, outra coisa totalmente diferente é você ser um misericordioso. Sabe por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, e aí tem aquele homem no tanque de Betesda há 38 anos. Ele está num leito há 38 anos, esperando as águas se mexer, esperando, e ele ainda fala para Jesus: não tem nenhum homem que me leva lá quando a água ela mexe. Cadê a misericórdia dos homens? E aí quando você lê aquela outra passagem, que aqueles 4 amigos estão carregando o paralítico, e eles chegam na casa onde Jesus está, e a casa está cheia, a casa está lotada, e aí talvez tenha aquele povo, meus irmãos, que estão nas portas: ei, ó, tem um paralítico vindo aí, aqui não vai passar. Cadê a misericórdia? Não, mas você está bem. O que você veio fazer? Rapaz, eu vim ver Jesus, eu vim somente ouvi-lo. Mas aqueles 4 amigos, eles vieram trazer um paralítico. E aí era necessário eles subirem no telhado da casa, abrir o telhado da casa e descer o paralítico aonde Jesus estava. Porque toda aquela multidão que comprimia Jesus dentro da casa, nenhum deles teve misericórdia. Uma alma, meus irmãos, uma coisa é você querer misericórdia, outra coisa é você ser misericordioso. E Jesus diz assim, que felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você precisa ter misericórdia na sua vida, porque um dia você vai precisar dela. Porque um dia alguém vai ter que ter misericórdia de você. Um dia você vai almejar misericórdia, mas tem aquelas pessoas que eles só querem misericórdia, nunca querem ser misericordiosos. Você já ouviu? Tem muitos. Mas Jesus diz que o misericordioso, ele vai alcançar essa misericórdia de Deus. E só pode, meus irmãos, uma alma produzir misericórdia se primeiro ela foi alcançada por ela, e esta a tem. Preste bem atenção nas palavras. Uma alma só pode produzir misericórdia se foi alcançado por esta misericórdia, e ela tem misericórdia, porque muitas pessoas recebem misericórdia, mas não são misericordiosos.
Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Versículo 33. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 33. Quando Jesus contou aquela parábola do credor incompassivo, e no versículo 33 Jesus diz assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O que aconteceu aqui, pastor? Um homem devia 10.000 talentos, uma quantia impagável. E ele chegou diante deste Senhor e clamou por misericórdia: tem misericórdia de mim, tudo te pagarei. Mas esse Senhor lhe perdoou todas as suas dívidas. E aí ele encontrou um conservo que lhe devia um mês de dinheiro, um mês. Mas ele foi perdoado de algo que nem em 1000 anos vivendo, trabalhando todos os dias, ele não pagaria. E aquele homem devia somente um mês de serviço para ele, e ele pegou o conservo pelo pescoço: me paga, me paga. Aí o Senhor ficou sabendo daquilo, trouxe ele. Vem cá, rapaz, vem cá. E aí Jesus diz assim: você não devia igualmente ter misericórdia do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de você? Tem pessoa que ele quer misericórdia, mas ele não é misericordioso. Só pode produzir, meus irmãos, só pode ser misericordioso a alma que realmente sentiu a misericórdia de Deus. Senão ele vai ser aquela pessoa que só quer misericórdia, nunca ser misericordioso. E o caso deste homem aqui: rapaz, eu tive misericórdia de você, eu vi a sua miséria. Miséricórdia é uma miséria do coração. E como o nosso coração ele é miserável, ele é egoísta, ele é individualista, é uma miséria. E aí Jesus olhou para este homem: olha, você só quer misericórdia, cara? Você não quer ser misericordioso? No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, a partir do verso 15, veja o que Jesus ele vai nos dizer. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 15. Aquele homem, ele queria misericórdia, ele clamou por misericórdia, ele teve misericórdia, mas ele não se tornou um misericordioso. Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A pessoa tem uma aparência de misericórdia, ele pode até falar alguma coisa de misericórdia, mas Jesus diz: olha, eles vêm vestidos de ovelha, eles têm uma aparência de mansidão, eles têm uma aparência de misericórdia, mas no fundo eles são lobos. Só tem aparência. Mas Jesus diz assim: no fundinho lá dele, ele é um lobo. Versículo 16: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O que tem a ver isso com misericórdia, pastor? Espera lá.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos, os que? Os conhecereis. Agora nós vamos entender. Por isso que uma alma que é misericordiosa, que foi alcançada pela misericórdia, ele pode produzir misericórdia. Ele pode ser misericordioso com o outro. É pelo fruto que você vai conhecer. O pé de figo, antes dele dar o fruto do figo, primeiro ele é um pezinho. Primeiro planta-se um pé de figo. Não se planta um pé de espinho para colher um figo. Não se planta um pé de espinho para colher uvas doces. Então, meu irmão e minha irmã, para você ter misericórdia e ser misericordioso, você, olha, tem que ser, a misericórdia tem que estar dentro de você. Porque pelos seus frutos os conhecereis. As pessoas não podem esperar algo, meus irmãos, de pessoas que não são misericordiosas, não são fiéis a Deus, não amam a palavra de Deus, não obedecem os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não são misericordiosos, porque eles só pensam neles mesmos. E aí Jesus diz no versículo 20: portanto, pelos seus frutos você vai conhecer. É aquilo que ele produz. Por isso que a misericórdia, meus irmãos, ela não é aquilo que você sente ou algo que você faça, mas é você. É você, é com a sua vida. É com a sua vida quando você levanta todos os dias. É com a sua vida no seu trabalho, é com a sua vida dentro da igreja, é com a sua vida dentro do Evangelho, é com a sua vida diante de Deus, diante da sua palavra, é você. Eles tinham uma aparência, mas Jesus diz que eles são lobos. Parecia que ia produzir alguma coisa, mas não produziu foi nada. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 1, olha só o que Jesus ele diz. Veja só o que os homens eles fazem. Aqui Jesus está dizendo aquilo que um filho do reino ele não tem que fazer. Aquilo que um misericordioso, o pobre de espírito, aquele que chora e vai ser consolado, o manso que vai herdar, o que tem fome e sede de justiça de Deus e vai ser farto, o misericordioso porque vai alcançar a misericórdia. Aí Jesus diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, e em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Essa palavra esmola, meus irmãos, ela não aparece no Antigo Testamento. Não tem essa palavra lá. Mas agora, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando a Bíblia fala sobre essas esmolas, aquilo que era tirado, meus irmãos, para dar para os necessitados, para aquele que tem menos ou para aquele que não tem nada. Aí os homens tocavam as trombetas, para saber que era ele que estava fazendo. Ei, você sabe essa lâmpada aqui da igreja? Foi eu comprei. É para você saber, bom? Toca a trombeta aí. São aquelas pessoas que acham que ações vai tornar ele misericordioso ou com a natureza do Filho do Reino de Deus, mas não vai.
porque essa não é a natureza do Filho do Reino de Deus. Aí Jesus diz assim: não faça isso, não toque a trombeta. Mas eles amavam que as trombetas fossem tocadas para ser glorificado pelos homens. E aí Jesus diz: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, porque estão fazendo atos de misericórdia. Tem tanta gente que chega na época do frio: vamos fazer uma campanha do agasalho. Mas não é porque ele tem misericórdia das pessoas que não têm agasalho, é porque esse ano eu já fiz muita coisa errada, então vou fazer uma campanha do agasalho, porque aí eu dou uma acertada na minha conta com Deus. Não é assim não. Vamos fazer agora algo para, aí para mim diminuir a minha conta com Deus. Não, sua conta com Deus continua negativa. Eu gastei muito esse mês agora nas minhas festas. Aí pesa, sabe aquele peso de consciência? Sabe peso de consciência? Quando pesa a consciência da pessoa. Aí ele acha que ele vai fazer alguma coisa e vai diminuir. Não vai não. Não vai não, porque Deus ele não aceita essas coisas não. Isso não é natureza do Filho do Reino de Deus. Não faz parte da misericórdia. Não faz parte da natureza do reino. Mas nós achamos que vamos fazer algumas coisas boas e vai compensar nossas ações ruins. Não vai. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, do capítulo 15, no versículo 11. A palavra esmola, ela não tem essa palavra no Antigo Testamento. Capítulo 15 de Deuteronômio, versículo 11. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente. No Novo Testamento Jesus diz que o homem tinha que dar as esmolas. Aqui como é que é tratado? Tem que abrir a sua, abrir a mão. Olha o que Deus está dizendo para o seu povo. Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o pobre na tua terra. Mas não é para você diminuir a conta negativa com Deus, os pecados, o remorso. Não é para você angariar galardão no céu. Não, é por causa que a natureza misericordiosa do Filho do Reino de Deus, ele vai seguir os mandamentos de Deus e ele vai amar, ele vai ser misericordioso, porque um dia a misericórdia ele vai precisar dela. Ele vai precisar que alguém seja misericordioso para com ele. Ele vai necessitar de que alguém abra a sua mão livremente. Vamos voltar no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Agora versículo 3 e versículo 4. Então Jesus ele vai ensinar como o Filho do Reino de Deus, o misericordioso, o pobre de espírito, o que chora, o manso, o que tem fome e sede de justiça, como ele deve agir e proceder. Versículo 3 e versículo 4 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Para que a tua esmola seja dada, de que maneira? Secretamente.
E teu pai que vê em secreto, vai fazer o quê? Então, vamos entender aqui a natureza do reino de Deus, e como que Deus ele age, como Deus ele pensa diferente dos homens que querem, tocar as trombetas. Deus diz assim: faz em oculto, abra a sua mão, faz em secreto. Teu pai que está em secreto, ele está vendo, mas ele vai te recompensar de que maneira? Publicamente. Tem um homem na Bíblia chamado Mardoqueu. Ele é do tempo do cativeiro de Israel, quando eles estão na Pérsia, naquele período que Esther vai ser rainha no lugar da Vasti. Anteriormente, esse homem, esse judeu chamado Mardoqueu, ele usou de misericórdia para o rei que tinha o domínio sobre a sua nação. E ele ouviu uma conversa dos eunucos que tramavam a morte do Ataxerxes. Aí ele foi lá e avisou o rei, falou: tem um pessoal aí que vai te matar. E aquilo ficou escrito lá nos livros, passou tempos e tempos, todo mundo esqueceu. No dia que houve a grande perseguição, no dia que o Amã estava se levantando contra o povo de Deus, porque ele é um amalequita, o Amã, o rei chamou ele lá: vem aqui, Amã, o que tem que fazer com um homem para engrandecer ele, que salvou a vida do rei, que, olha, o senhor tem que dar o cavalo real para ele andar, o senhor tem que colocar o manto do senhor nele, a coroa, e sair proclamando com ele na cidade. Faz isso com Mardoqueu então. O misericordioso, ele vai encontrar o quê? A misericórdia. E teu pai vai te recompensar de que maneira? Publicamente. Uma outra coisa, meus irmãos, que nós devemos entender: dó não é misericórdia. Ah, mas eu tenho tanta dó. Dó não é misericórdia. Você sabia que esse sentimento, essa questão de dó, ela faz com que a justiça e a verdade sejam ocultadas por causa desse negócio de dó? Ah, mas eu não faço nada porque eu tenho dó. Não, mas não é assim. Dó não é misericórdia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 22. 1 Samuel 2, 22. A dó, ela oculta a justiça e a verdade. Por isso que ela não é misericórdia. E era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel, e como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Por que vocês estão fazendo isso? Não.
Por que eu ouço todo este povo a vossos malefícios? Versículo 24. Não, filhos meus, porque não é boa fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pegando o homem contra o homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Os filhos de Eli, meus irmãos, o Eli sabia o que eles estavam fazendo. O Eli foi conversar com ele. Não, meus filhos, não façam isso não. Eli tinha que tirar eles do sacerdócio. Porque por muito menos que isso, Deus queimou os 2 filhos de Arão. Dó só piora as coisas. Esse negócio de dó, não existe isso. Isso não faz parte da natureza do Filho do Reino de Deus. Isso não é misericórdia de Deus. Isso é você ocultar a justiça e a verdade. Versículo 30. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, tinha dito: eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Por quê, meus irmãos? Porque os que me honram, o que Deus está dizendo? Os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, serão o quê? Envelhecidos, desconsiderados. Esse negócio de dó, meus irmãos, isso não é misericórdia. O Davi teve muita dó do Absalão. Por fim, o Absalão queria matar ele. É por isso que a vara e a disciplina dão sabedoria. Uma outra coisa, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Provérbios de Salomão. Dó não é misericórdia. Consentir com os erros dos outros, isso também não é misericórdia. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consinta com eles. Porque uma pessoa que consente com o pecado do outro, ele se tornou participante do pecado. Ah, pastor, mas eu não roubei, mas você viu quem roubou, né? E aí? E agora? Como é que vai fazer? Então o Provérbios diz assim: olha, meu filho, você não consente com eles. Você não seja de comum acordo. Não, mas eu não faço isso não, pastor. Mas está sentado na roda do escarnecedor. Está escutando conselho de ímpio e não de Deus. Você já se tornou cúmplice dos ímpios. Dó e consentir não são misericórdias, não faz parte da natureza de um filho do reino de Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela distingue, meus irmãos, quem são aqueles que têm a natureza e aqueles que não têm. O Senhor diz que feliz é o misericordioso. Por quê? Porque ele alcançará misericórdia.
porque os filhos do reino devem ser misericordiosos. Por quê? Vá no Salmo 136, que nós lemos hoje até o versículo 15. Salmo 136. Nos primeiros 15 versículos, ele está falando da criação de Deus, o sol, a lua, as estrelas. Depois do versículo 10 ele diz assim, que feriu o Egito e os seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ô pastor, mas não faltou misericórdia lá? Não, faltou não. Deus avisou eles. E aí feriu todos os primogênitos do Egito. E aí o judeu ele canta, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tirou Israel do meio deles. Versículo 13, aquele que dividiu o mar vermelho, aquele que fez passar Israel pelo meio dele, versículo 14. Versículo 15, mas derribou a Faraó com seu exército no meio do mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Opa! Você descobriu o que é misericórdia? Entenda uma coisa, meus irmãos. Misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Mas tem um lugar que a misericórdia de Deus, ela não chega. No inferno. Porque de lá as almas perdidas não vão sair. Não tem misericórdia. Ela dura para sempre. Mas a misericórdia, enquanto a alma, ela sentia a sua miséria, ela ser misericordiosa, ela fazer parte deste reino celestial. Versículo 17, aquele que feriu os grandes reis. Versículo 18, e que deu morte aos reis famosos. Versículo 19, Sion, o rei dos amorreus, Og, o rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deu a terra por herança, versículo 21, sim, 22, em herança a Israel, seu servo. Versículo 23, que se lembrou da nossa humilhação, que nos remiu dos nossos inimigos, que dá mantimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é somente por causa desta misericórdia, meus irmãos. Quero que você vá aí para frente um pouquinho. Lamentações de Jeremias. Depois do profeta Jeremias, é Lamentações de Jeremias. Capítulo 3. Verso 22. Lamentações de Jeremias. Sabe por que o filho do reino, que tem a natureza do reino de Deus, ele tem que ser misericordioso? Porque o Pai de todas as misericórdias é o Rei deste reino. Só que misericórdia, meus irmãos, ela anda atrelada com justiça e juízo. Lamentações, depois de Jeremias, Lamentações capítulo 3, versículo 22,
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aqui ele não está falando, meus irmãos, só dos homens do mundo que não são salvos, não. Está falando de nós também. Sabe por que nós não somos consumidos? Só por causa de uma coisa, meus irmãos. Por causa da misericórdia de Deus. Porque as suas misericórdias não têm fim. Não está falando só daquele que está perdido aí no mundo, não. Não está falando só daquele que não crê em Cristo, não crê na sua palavra, não é misericordioso. Está falando de nós também. Olha, a causa de nós não sermos todos aniquilados é a misericórdia de Deus. Porque Ele é o Pai das misericórdias. E por isso que a natureza do Filho do Reino de Deus, Ele é misericordioso, porque Ele vai alcançar ela, Ele vai precisar da misericórdia. Vamos para o Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. Lucas, capítulo 10, verso 30. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, retiraram, e se retiraram, e deixando meio morto. Aqui é um homem, meus irmãos, que desce de Jerusalém, a cidade santa, vai para Jericó, cidade que sempre simboliza o pecado e a resistência contra Deus. Aí no meio desse caminho, porque o homem, quando ele está descendo da santidade de Deus, é lógico, ele está caindo no pecado. O homem, quando ele deixa de ouvir a Deus, ele está caindo em desgraça, não está caindo em outra coisa. A pessoa, quando deixa de ouvir sobre a misericórdia, o pobre de espírito, a natureza do Filho do Reino de Deus, ele está caindo na mão do inimigo da alma. E aí as prostituições, as idolatrias, os desejos carnais, os jogos de azar, e tudo que não presta, as religiões que mais impedem os homens de entrar no reino dos céus, porque eles não entram e não deixam eles entrar também. Não pensa só que é o mundo que não deixa as pessoas entrar no céu, não. As religiões também não deixam. Jesus disse isso. Vocês não entram e não deixam eles entrar. E aí o homem está morto lá, jogado, moribundo, situação de total miséria, desprezo. Versículo 31, nossa primeira figura. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou. Cadê a misericórdia? Pecador, situação difícil, vou dar a volta. A pessoa que ele não tem misericórdia, meus irmãos, sabe por quê? Porque ele não quer compromisso com nada. Ele não quer compromisso com o pecador, ele não quer compromisso com a igreja de Cristo, ele não quer compromisso com a palavra de Deus, ele não quer. Nós estamos vivendo numa geração sem compromisso. Aonde os rapazes estão ouvindo que não é para casar não, porque se não der certo. Aonde as moças estão ouvindo a mesma coisa. Aonde os homens estão desaprendendo. É a geração nossa aí. Aí o sacerdote, que deveria ser compromissado com a alma, passou de largo. Cadê a misericórdia dele?
Ele olhou para aquele homem, deixa eu fazer a conta aqui, espera aí, vou ter que gastar o meu tempo, vou ter que parar. Esse camarada está jogado aí, ele vai precisar de cuidar dos médicos, está sangrando, vou ter que cuidar dele, vou ter que dar um banho nele, eu vou ter que trocar a roupa dele, eu vou ter que dar de comer para ele. Opa, pesou no meu bolso. Já tomou meu tempo, agora quer tomar minhas coisas, quer tomar o meu dinheiro. Deixa ele lá quietinho lá. Aí nós temos uma outra figura, versículo 32. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Eu conversando com o irmão esses dias, eu disse para ele uma coisa: o senhor quer trabalhar para Deus? Muito bem. Esteja pronto para gastar o que o senhor tem e o que o senhor não tem. Tá bom? Se prepara. Quantas vezes nós temos negado o nosso tempo para Cristo, os nossos talentos para Cristo, o nosso apoio e outras coisas mais. Sabe o que nós fazemos, irmãos? Olhamos, fazemos as contas, passo de largo. Jesus contando para o homem, apareceu uma terceira figura. Versículo 33. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de compaixão íntima, sentiu a dor, a miséria. Aproximando-se, pegou das ataduras que ele tinha, atou as suas feridas. O azeite que ele estava levando para a sua viagem, derramou sobre as suas feridas. Aí, não contente com isso, ele também usou o vinho. Talvez para diminuir um pouco da dor da pessoa. Toma um pouquinho de vinho aí, companheiro. E aí ele pegou a carruagem dele, o que ele usa para andar, a cavalgadura. Ele desceu da cavalgadura, deu toda a assistência a essa alma, pegou o cidadão que não podia andar, colocou em cima da cavalgadura dele e vamos levar ele. E aí levou ele numa estalagem, num hotel, e cuidou dele. E partindo do outro dia, tirou, versículo 35, o que ele tirou do bolso? Pois é. O que nós lemos em Deuteronômio 15:11? Se prepara para abrir a sua. Não seja um avarento, não faça isso. Não seja um avarento para com Deus e o seu reino. Se você não tem compaixão das almas, é porque você quer compaixão, você quer misericórdia, mas nunca quer ser um misericordioso. Deu os 2 dinheiros, pagou, e ainda disse mais: cuida dele. E tudo que ele mais gastar, eu te pagarei quando eu voltar por aqui. Este homem, ele não somente parou, gastou o seu tempo, o seu dinheiro,
suas provisões e ainda assumir uma dívida futura por causa da misericórdia, por causa do amor ao próximo, por causa do amor às almas. Aí Jesus está conversando com um religioso. Versículo 36, apareceu uma pergunta. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Versículo 37, respondeu o religioso. E ele disse, o que usou de quê, irmãos? O que usou de misericórdia. Aí Jesus disse para ele, vai e faz da mesma. Seja assim, meu filho, com essa natureza do reino de Deus, seja dessa maneira aqui, ó. Seja assim, haja como um filho de Deus, viva como um filho do reino, aprenda a natureza deste reino, aprenda a ser misericordioso, porque um dia você vai precisar de misericórdia. Muito bem. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. No livro de Ruth, você vai lá no Antigo Testamento, depois do livro de Juízes, é o livro de Ruth. Ruth capítulo 1. O Senhor Jesus diz que o misericordioso vai alcançar misericórdia. Ruth capítulo 1, versículo 16. A história aqui é assim: uma família das regiões de Judá, de Belém, saiu para peregrinar nas terras de Moabe. Os moabitas, eles nunca foram amigos de Israel, apesar de serem parentes, do incesto de Ló com as suas filhas, nasceu a tribo de Moabe e a tribo de Amon. Esses dois povos são nascidos de um incesto de Ló com as suas duas filhas que saíram de Sodoma e Gomorra, que Deus, pelo anjo, pegou eles pela mão e tirou eles para fora. Misericórdia de Deus dura para sempre. E aí, a Noemi tinha um marido, o Elimeleque, tinha dois filhos, o Malom e o Quilion, e eles casaram. Um casou com a Ruth, outro casou com a Orfa. As duas eram moabitas. Mas os homens morreram, todos eles morreram. Aí, versículo 16. Porém, Ruth, a Orfa já foi embora. Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultado. E me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela podia ter deixado uma mulher velha, não tem aposentadoria. Vou casar de novo, sou nova, Não, eu vou acompanhar a senhora. Vou te deixar não. Porque uma mulher de idade já não tem mais como trabalhar. Como é que vai se sustentar? E aí então a Ruth, ela é a misericórdia. Apesar de ser uma moabita, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Capítulo 2, versículo 8. Então elas caíram num campo de um homem chamado Boaz. Por que o pessoal que pega versículo da Bíblia para fazer coisa de empresa,
Por que eles não têm Boaz como exemplo, né? Porque o Boaz ele plantava lá na divisa da terra dele, para o peregrino, para o órfão e para a viúva pegar. Por que os caras das empresas não fazem as máquinas e põem 10% delas para fora para quem passar a pegar? Hã? Por que eles só olham para o livro de Neemias? Por que tem que ser? Por que eles não têm o Boaz aqui como exemplo? É? Porque eles são mentirosos. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegaram, irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai no vaso e bebe do que os moços te tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Versículo 11. E respondeu Boaz e disse-lhe: eu bem sei que me contou quando fizeste a tua sogra. Depois da morte de teu marido, e deixaste o teu pai, tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Versículo 12. O misericordioso vai alcançar misericórdia. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. O misericordioso não vai alcançar misericórdia, meus irmãos? E aí essa moça, os colhedores iam colhendo. Por que os empresários não fazem igual Boaz? Neemias, o líder. Neemias não é um líder, Neemias é um copeiro. Por que eles não fazem que nem Boaz? Dava ordem para os moços: olha, quando você for catar a colheita, deixa um pouquinho para os órfãos, para as viúvas e para as mulheres. Por que eles não fazem isso? Hã? Porque eles são gananciosos, são corruptos. Eles não são misericordiosos. Vocês deixam, olha, quando vocês for colhendo, vocês deixam para trás um pouco para elas pegarem, para saciar a fome, para sustentar elas. Esse é o homem chamado Boaz. Capítulo 4, versículo 14. E ela sustentou a Noemi. E aí Boaz, ele era um dos remidores da sua família. E ele podia remir a Ruth e suscitar novamente a descendência de Elimeleque e restituir toda a herança que tinha deixado em Belém. E ele fez isso. Versículo 14. Porque isso é coisa de Deus, irmãos. Nós não entendemos muito dessas coisas. Versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que quantos filhos? 7. Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram, versículo 17, um nome, dizendo: Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome de Obed. Este é pai de Jessé.
o pai de Davi. Jesus diz: feliz os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Uma moabita entrou na genealogia de Cristo. Que coisa, meus irmãos. Mas o livro de Tiago também diz que no dia do juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Pode ter certeza disso. Tiago, ele escreve e diz assim: olha, no dia do juízo não vai ter misericórdia para quem não usou com a misericórdia. Por isso que Jesus diz sobre a natureza do Filho do reino de Deus: feliz os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a termos essa natureza do Filho do reino. Que Deus verdadeiramente Ele seja o Pai nosso e o Pai de todas as misericórdias da nossa vida. Amém? Próximo domingo, último domingo do mês, ceia do Senhor, às 19 horas. Também vai ser a festa dos aniversariantes do semestre. Então eu peço para que cada família, se for possível, trazer um refrigerante e uma torta salgada, para nós comemorarmos aqui os aniversariantes do semestre. Se for possível. Então nós teremos, se Deus assim nos permitir, ceia do Senhor às 19 horas e no término do culto, confraternização dos aniversariantes do semestre. Muito bem. Meus irmãos, vamos mais uma vez a Deus em oração. Vamos orar ao nosso Pai Celestial. Bendito és tu, Santo Deus, eterna, Pai, a tua palavra, teu reino é duradouro, Senhor, e é para sempre. Peço, Senhor, que o Senhor me perdoe dos meus pecados, Senhor, das minhas faltas, e que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da minha vida, da vida de cada um dos meus irmãos, e que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos misericordiosos, a compreendermos, Senhor, e a vivermos, Senhor, e a praticarmos a Tua palavra, ter essa natureza do Teu Filho, do Teu reino. Santo Deus, eu quero pedir, Senhor, em favor da vida, Senhor, do Evandro, da Sara. Peço pela vida deles, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, cuidando, Senhor, de nosso irmão no seu trabalho, da nossa querida Sara, Senhor, também dos trabalhos que ela exerce. Peço que o Senhor a proteja, que o Senhor a livre de todo o mal, que o Senhor esteja cuidando dela, Senhor, de uma forma especial. Pai querido, também quero pedir pela vida de nosso irmão André, nossa irmã Fabiana, a mãe de nosso irmão André, Senhor, a nossa irmã, que está aqui nesta noite.
Obrigado, Senhor, pela vida dela. Cuida, Senhor, de nosso irmão André, nossa irmã Fabiana, todos os dias de suas vidas. Derrama, Senhor, da tua graça sobre as suas vidas, ó Deus. Peço pela vida de nosso irmão Luiz, nossa irmã Daniele, zelando, Senhor, pelos seus dias, pela sua vida, pelos seus trabalhos, cuidando, Senhor, e os livrando de todo o mal. Cuida do Gabriel, Senhor, cuida dele, Pai Celestial. Peço pela vida de nosso irmão Renivaldo, nossa irmã Damares, o Fernando. Cuida desta família, Senhor. Quero te agradecer pelos cuidados que tem tido para com o nosso irmão nas estradas. Quero te agradecer, Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E obrigado, Pai, pelas oportunidades que esse teu filho tem de estar na tua casa. Cuida da saúde da irmã Damares, da sua vida, da vida do Fernando, Senhor. Que o Senhor esteja derramando das suas bênçãos sobre as suas vidas. Peço pela vida da irmã Vilma. Peço, Senhor, que o Senhor esteja cuidando da Geni, da Lúcia, do Antônio, do Luiz, do Ivo, do Jaime, da gravidez da Andréia e as duas crianças, Senhor, que pelo seu poder e a sua graça vão nascer. Peço que o Senhor esteja cuidando desta gravidez, Pai querido, e te pedimos, Senhor, que o Senhor traga-os para a sua casa, Pai querido. Que se for da sua vontade, Senhor, essa família, ela seja estabelecida, formada e criada dentro da tua casa, sob a tua palavra. Peço pela vida de nosso irmão Elmer, nossa irmã Tamires, a Ana, a Laura. Cuida deles, Senhor. Derrama o seu amor sobre as suas vidas, a sua graça, misericórdia. E abençoe, Senhor, todos os dias das suas vidas, ó Deus. Cuida da saúde das meninas, para que elas possam crescer, Senhor, crescer dentro dos teus átrios e dentro da tua casa. Peço pela vida de nosso irmão José Roberto, pela saúde dele e pela sua vida, Senhor. Tenha misericórdia da vida deste nosso irmão. Peço pela vida de nosso irmão Denis, Senhor, por uma surpresa estar aqui conosco, mas obrigado, Pai, porque ele está aqui. Cuida dele, de sua mãe, de seus irmãos, de nossa irmã Maria José, lá em São Paulo. Cuida dele do seu trabalho, da sua vida. Peço que o Senhor o livre de todo mal. Peço que o Senhor o guarde no seu trabalho e abençoe esse teu servo, Senhor, ricamente, Pai querido. Peço pela minha família, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa, pela minha vida. E peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Cuida, Senhor, de nossa irmã Angélica. Cuida dela, Senhor, aonde quer que ela esteja. Te pedimos pelas crianças da escola bíblica dominical. Te pedimos por elas também, Senhor. Pedimos pela vida de nosso irmão Renato e nossa irmã Eunice. Também, Pai. Que a sua misericórdia os alcance. Em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, é que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos, nós estamos terminando. Que Deus abençoe a todos e vão em paz.